Glória a Deus. Bom dia, igreja. A paz seja convosco. Bom dia, povo de Deus. A paz seja convosco. Quantos estão animados aí com os 12 dias? Estão firme e forte. Glória a Deus. 10º dia. Todo mundo firme. Pastor Marcos Bombo. Que bênção. O povo está animado. O povo tá para cima, tá para frente. É isso daí, gente. Nós não podemos desfalecer. Tem que estar aí, ó, firme e forte. Eu agradeço, pelo convite, pastor Marcos, novamente. Estivemos aqui ano passado. Glória a Deus, pudemos estar aqui novamente esse ano. Sou grato a Deus pela vida do pastor Marcos. Eu sempre costumo dizer que a geração que vem depois de nós, eles sempre estão olhando para a geração que está à frente, Sempre espelhando na geração que está na frente. E o pastor Marcos foi um desses homens que nós ali ainda jovens, meninos ali aprendendo um pouco na caminhada, vimos o pastor liderando jovens e fomos cada dia mais sendo inspirados na geração que estava à nossa frente. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, pastoreando a igreja do Jardim Glória, mas sempre gratos por pessoas que Deus colocou no nosso caminho. O pastor Marcos foi uma dessas pessoas. Então, pastor Marcos, muito obrigado por tudo. E eu agradeço essa igreja maravilhosa que sempre nos recebe com muita alegria, com muito carinho. E eu tenho certeza que Deus já tem falado com você ao longo desses 10 dias. E eu sei que é uma caminhada, uma jornada. E eu sei que a campanha dos 12 dias é o início, é a porta de entrada para um ano que eu creio que será abençoado para nós, que já está sendo. E o tema desse ano é um tema a qual eu creio que nasceu no coração de Deus e assim no coração também dos nossos líderes, bem também como do pastor Toninho e toda a região, estado de São Paulo. Avante e sem parar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, não é hora de parar. Glória a Deus por isso. Deus abençoe todos que aqui estão. E eu creio que também aqueles que estão em casa serão alcançados e abençoados por esta palavra. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, eu vou ler apenas os versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A partir do versículo 5, então. Na medida que você for encontrando aí, nós já vamos fazer a leitura. Está me acompanhando minha esposa, pastora Rose, como disse pastor Marcos, meu filho Samuel. E nós estamos ali também na campanha dos 12 dias. E eu tenho certeza que, assim como lá está sendo abençoado, aqui também tem sido uma bênção essa campanha. Homens que Deus tem trazido nesse altar, tem colocado aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. E eu tenho certeza que você está sendo ricamente abençoado e edificado por isso. Todos acharam? Deuteronômio 34 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam a morte por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Fica com a sua Bíblia aberta, por gentileza, feche os seus olhos e vamos orar, pedir para que o Espírito Santo venha conduzir essa palavra, falar conosco. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença nesta manhã, Pai. Senhor, já te adoramos através dos cânticos que aqui foram entoados, também através da oferta, do dízimo que nós devolvemos no teu altar. Agora, Senhor, nós sabemos que é do Senhor para nós, Pai. Esta palavra que é viva e é eficaz,
venha de encontro a cada coração, Pai. Senhor, traga resposta para pessoas que entraram aqui ou aqueles que estão em casa ouvindo. Eu tenho certeza que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela Tua palavra, Pai. Venha tratar no coração de cada filho e de cada filha, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Por gentileza, tome seu assento, se puder glorificar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Isso. Deus abençoe. Tome seu assento. Irmãos, quando eu li essa palavra em Deuteronômio 34, que narra a morte de Moisés, o patriarca, né, que conduzia o povo de Israel, eu vi que tinha tudo a ver aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração acerca do tema que nós estamos falando esse ano. Se você buscar um pouco aqui nos livros que antecedem Deuteronômio, você vai ler um pouco acerca da história de Moisés. Moisés, este patriarca, homem, e alguns feitos que Moisés fez, um homem que tinha um grande impacto, um peso naquela nação. Entre os feitos de Moisés, aqui algumas anotações, teve a libertação do povo de Israel do Egito, as 10 pragas ali, né, que foram enviadas, ele foi um instrumento de Deus ali, para que essas pragas fossem enviadas, a abertura do Mar Vermelho, ele recebeu os 10 mandamentos, ele era o intercessor do povo diante de Deus, conduziu Israel pelo deserto por 40 anos, os milagres ali que Deus operou pela vida de Moisés, então era um homem de um grande impacto, o intercessor do povo de Israel, o condutor do povo. Agora, Deuteronômio 34, a partir do versículo 1, vai narrar a morte de Moisés. A morte deste homem que tinha tanto esse peso, que era um representante de Deus ali no meio do povo. E Moisés havia morrido. E a Bíblia diz que o povo de Israel, eles planteavam a morte de Moisés. Por 30 dias, o povo estava ali planteando, chorando pela morte de Moisés. Isso era normal dentre eles ter esse período de luto, esse período de pranto, até que eles se recompôssem e continuassem. Só que ali, irmãos, estava morrendo, não era uma pessoa qualquer. Ali estava partindo, não era uma pessoa comum. Era um representante de Deus no meio do povo. Era Moisés, o condutor, alguém que dirigia o povo. Ali, irmãos, naquele momento, enquanto havia pranto, enquanto havia choro, Deus olha no meio do povo e chama alguém que estava ali juntamente com Moisés, alguém que estava ali acompanhando Moisés no seu ministério, alguém que estava ali na caminhada com Moisés, alguém que presenciou os milagres que Moisés havia feito. Deus olha no meio do povo e encontra um homem. A Bíblia diz que esse homem chamava Josué, filho de Num. No período de pranto, no período de luto, Deus olha para Josué e chama ele. E aqui eu começo a mensagem para o nosso coração, dizendo que neste ano de 2026 virão grandes desafios para nós. Será um ano de grandes desafios. Quantos creem nisso? Não estou falando que serão dias, só anos de luta, estou falando que serão anos de desafios. Mas eu tenho certeza que para cada desafio, Deus tem uma direção para a nossa vida, Deus tem uma palavra, Deus tem sempre algo para nos direcionar segundo aquilo que é a vontade dEle. Então, havia ali uma grande perca, o povo estava em luto. Ali Deus levanta um homem para um grande desafio. E eu venho dizer para você, diante das dificuldades, diante das lutas e dos problemas, Deus também tem uma direção para você nesse ano de 2026. E a ordem do Senhor não é para que você fique estagnado e parado. Porque existem pessoas que elas não avançam, porque elas ficam presas naquilo que ficou lá atrás. Existem pessoas que estão estagnadas e não conseguem se mover, porque elas estão presas muitas vezes naquilo que aconteceu lá em 2025. Ou estão presas naquilo que aconteceu em 2024. Tem pessoas que não avançaram no ano de 2025 porque estavam estagnadas e presas naquilo que ficou lá em 2024. O apóstolo Paulo certa vez disse assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Irmãos, nós temos um alvo, nós temos um objetivo a seguir.
E muitas vezes quando nós ficamos parados, olhando naquilo que ficou para trás, nós acabamos esquecendo daquilo que Deus tem para nós lá na frente. Então a ordem do Senhor para você é, meu irmão, aquilo que não deu certo no ano de 2025, serve como experiência para nossas vidas. Mas saiba que Ele tem um futuro brilhante para você. Olhe para frente, não fique parado, não fique lamentando talvez aquilo que não deu certo. Não fique muitas vezes chorando por aquilo que não aconteceu. Muitas coisas que ainda não aconteceram, saiba, tudo está no controle do Senhor. Saiba que Deus tem um bom futuro para você. Deus tem um bom futuro para a tua casa. E você precisa, meu irmão, olhar para frente sim, com uma perspectiva, com uma expectativa que coisas boas vão acontecer na tua vida. Por que vão acontecer coisas boas? Porque a tua vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, chegou o tempo de pranto. 30 dias já prantearam. Aí você vai começar o livro de Josué. E você vai ver Deus chamando um homem para um grande desafio. E diante de um grande desafio que nós temos na nossa vida, sempre o que tenta nos paralisar é o medo, é muitas vezes a ansiedade, é aquilo que muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de concluir. E muitas vezes você pode ter entrado o ano de 2026 dessa maneira, pensando, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu quero declarar, se você está consagrando esses 12 dias na presença do Senhor, já deu certo, porque a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E Ele diz para você, não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome vocês pedirem ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Deus te escolheu, você é escolhido do ventre, então você já deu certo. 2026 será o teu ano, e eu quero declarar aqui, se você pode receber isso, você viverá em 2026 aquilo que você jamais viveu. 2026 você viverá o extraordinário da parte de Deus, porque você está entregando a tua vida, o teu ano, na mão do Todo-Poderoso. Aí, meu irmão, Deus olha para Josué e chama. E em algumas versões da Bíblia aqui, lá no título em cima da Bíblia vai estar escrito assim, ó, Deus chama Josué e anima-o. Na minha está assim, ó, Deus fala a Josué e anima-o. Então havia um grande desafio. E Deus, como soberano, sabe, conhece todas as coisas. Sabia que era um desafio, tamanha importância para Josué conduzir o povo e substituir Moisés. Então Deus trata de chamar a ele e animar a ele. Deus trata de chamar. Você percebe que a primeira coisa que Deus faz quando Ele chama Josué é trazer uma palavra de ânimo para ele. Por quê? Porque certamente quando nós estamos diante de grandes desafios, muitas vezes nós olhamos mais para as dificuldades, muitas vezes nós olhamos mais para os gigantes que nós teremos que enfrentar. Então Deus, sabendo disso, na sua soberania, Ele chama Josué e anima-o. E disse para Josué que Ele estava com Josué em todo momento. Sabe, diante desse desafio do ano de 2026 que nós entramos, e eu sei que será um ano abençoado, Deus está trazendo você nesses 12 dias com palavras proféticas, com homens que estão aqui subindo nesse altar como boca do Senhor, para animar você, para dizer que Ele é com você, para dizer que esse ano já deu certo, e o que basta eu e você fazermos, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer, é tomar posse, é receber tudo aquilo que Deus tem ministrado nas nossas vidas. Quem tem tomado posse de cada palavra que Deus tem trazido para você? Deus está trazendo palavras proféticas para o nosso ano, e nós temos que tomar posse, porque, meu irmão, se nós ouvirmos somente, mas não tomarmos posse, serão palavras que somente não farão efeito na nossa vida. A palavra só vai fazer efeito na minha vida quando eu tomar posse e viver ela, e nós precisamos viver ela. Nesse ano de 2026, viva cada palavra que tem sido ministrada. A palavra de Deus é a base para a nossa vida. Nós precisamos estar firmados nela e dentro das promessas que Deus tem para nós. E ali Deus chama Josué e anima-o. Vem aqui, Josué capítulo 1, diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, olha aqui, o povo já tinha pranteado 30 dias, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você percebe que Deus traz uma palavra de disposição?
Você está disponível para Deus? Se você está disponível para Deus usar você naquilo que Ele requer? Porque nós entendemos que há um princípio dentro da palavra de Deus, que nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que Deus requer de nós. E quando a Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, eu tenho que estar disposto a entregar a minha vida ao Senhor e que Deus venha conduzir segundo aquilo que é a vontade dEle. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu tenho que entender que aquilo que Deus está fazendo é o que será melhor para mim. O que é melhor para mim, para minha família. Então, quando a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, eu estou entregando. E tem momentos que Deus vai mover a nossa vida para determinado lugar, onde muitas vezes nós achamos que para nós isso não será bom. Existem coisas que acontecem na nossa vida que, humanamente falando, ou aos nossos olhos, na nossa ótica, parece que não está sendo bom. Mas tudo que é a vontade de Deus para a nossa vida, diga assim, ó, é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós falamos assim, mas Senhor, mas por que está acontecendo isso? Deus olha para você e fala, calma, que eu estou conduzindo a tua vida aonde eu quero. Calma, que aquilo que está acontecendo não está fora do meu controle. Irmãos, nós somos limitados. Eu não consigo enxergar o que está acontecendo da parede para lá. Mas Deus conhece o ontem e o agora e Ele sabe do amanhã. E aquilo que muitas vezes está acontecendo hoje na tua vida, para você pode parecer que está mal. Para você pode estar parecendo que é uma coisa ruim, mas Deus está levando as coisas para o caminho certo. Deus está colocando as coisas no lugar. Então sabe o que nós temos que fazer? Glorificar ao Senhor e continuar crendo que Ele está conduzindo a nossa vida segundo a tua vontade. Quantos estão entendendo aquilo que Deus está falando? O povo pranteou, chorou, mas Deus estava no controle. Deus sabia o que estava fazendo. Moisés partiu, ele chama Josué e fala, Josué, dispõe-te, esteja disposto, Josué. Dispõe-te a tua vida. E nesse ano de 2026, nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida e para que Deus venha fazer da nossa vida aquilo que Ele quer. Para que Ele venha direcionar segundo a tua vontade. E Deus vai te levar a lugares. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família. Porque você se dispõe a Ele e Ele vai conduzir em nome de Jesus. E Deus diz para Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E eu quero dizer algo para você. A dificuldade que apareceu na vida daquele povo, qual foi? Foi a morte de Moisés. Quem vai conduzir o povo? Mas eu quero dizer para você, a dificuldade, meu irmão, que aparece na nossa vida, não é um ponto final. As lutas que aparecem, as percas que muitas vezes nós temos na nossa vida, não é o ponto final. Mas é a parte do processo para que Deus venha aperfeiçoar. Porque todos os dias Deus está nos aperfeiçoando. Diga assim, ó, Deus está me aperfeiçoando. E a Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então cada dia, cada momento, cada luta, cada batalha, cada processo é um aprendizado, porque Deus está te aperfeiçoando. Então não tenha os momentos de dificuldades como algo que Deus está querendo te matar, está querendo te destruir, não. Deus está te aperfeiçoando. E aí quando Deus fala com Moisés, ele diz com Josué, ele fala assim, ó, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, assim como fui com Moisés, assim serei com você. E agora, irmãos, essa palavra é para nós dos dias de hoje. Deus diz para você, assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, assim como fui com os apóstolos, discípulos, assim como fui com todos os homens que estão escritos na galeria dos heróis da fé, assim eu serei com você. Deus é com você. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, a bênção está sobre você. Irmãos, não é sobre o lugar, mas é sobre quem está no lugar. Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou para lá porque lá está melhor. Não, eu vou sair daqui porque lá está melhor. Irmãos, quando as pessoas entenderem que não é sobre o lugar, mas é sobre quem pisa a planta dos pés naquele lugar, elas vão entender que aonde ela estiver, a bênção do Senhor está naquele lugar. Que nesse ano você guarde isso no teu coração. Não é sobre o lugar. Muitas vezes você fala, mas eu não vou para lá, lá diz que lá não está dando nada, não está dando bom. Olha, que
aquela empresa está assim, está assada, irmãos. Quando você pisa o pé naquele lugar, se torna um lugar abençoado, porque não é sobre o lugar, mas é sobre quem pisa naquele lugar. E naquele lugar está pisando alguém que é revestido pelo poder do Senhor. Naquele lugar está pisando alguém que está debaixo de uma palavra, que está debaixo de uma promessa. E aqui eu quero declarar para você, neste lugar, nesta manhã, aonde você chegar, a bênção está chegando naquele lugar. E pode entender, meu irmão, se houver destruição, ali está pisando alguém, um portador que traz as boas novas do Senhor. Se ali houver intriga, contenda, está pisando ali alguém que traz a paz que excede todo entendimento, porque não é sobre o lugar, mas é sobre quem pisa no lugar. Eu tenho certeza que aqui esse lugar é abençoado, porque você está aqui, porque aqui tem um povo abençoado. Então diga assim, ó, não é sobre o lugar, mas é sobre quem está no lugar. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Nós precisamos entender isso. Então, Deus olha para Josué e diz assim, como foi com Moisés, eu vou ser com você. Fica tranquilo. Mas Deus continua dizendo algumas palavras a ele. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Deus estava mostrando os horizontes, Deus estava ali mostrando para Josué todos os lugares que ele podia possuir, mas irmãos, diante de tudo isso, ele teria que enfrentar. Aí Deus continua dizendo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu tomaria posse dessa palavra nessa manhã, eu colocaria a mão na minha cabeça e diria, Senhor, eu tomo posse disso. Olha aqui que Deus fala para você nessa manhã, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, e aqui eu acrescento, como fui com Josué também, serei contigo, meu irmão. Deus é com você, não te deixarei e nem te desampararei. Agora Deus diz algo muito importante que nós precisamos entender. Seja forte e corajoso. Versículo 6 ele diz, ser forte e corajoso. A Bíblia diz, se nós mostrarmos a nossa fragilidade no dia da nossa angústia, do dia das nossas lutas, a nossa força será pequena. Deus diz, seja forte e corajoso. Por que, irmãos, ele teria que ser forte e corajoso? Porque as batalhas que Josué viria a enfrentar futuramente, depois dessas palavras do Senhor a ele teria que desbravar terras, ele teria que destronar reis, ele teria que possuir terras onde haviam gigantes, homens poderosos. E muitas vezes, irmãos, diante de tudo isso, o medo poderia tomar conta do coração de Josué. E Josué poderia olhar mais as dificuldades e poderia desistir. Por isso Deus trata de encorajar. E hoje Deus diz para você, para mim, nesta manhã, para que nós venhamos ser fortes diante das dificuldades e corajosos. Irmãos, nós temos aí o ano inteiro ainda. 12 dias estão terminando já, sim ou não? 10º dia você está aqui. Só que muitas pessoas ainda não entenderam que depois dos 12 dias, nós temos que permanecer. Nós precisamos permanecer. É muito bom a campanha dos 12 dias. Eu amo a campanha dos 12 dias. Eu creio que você também ama a campanha dos 12 dias, porque é onde nós colocamos os nossos projetos, colocamos tudo aquilo no papel que nós almejamos para o ano. E, irmãos, você pode perceber que lá em dezembro, se você costuma fazer isso, guarde tudo o que você está anotando aqui e faça um checklist no final do ano de tudo aquilo que Deus fez. E você vai entender, olha, eu orei para isso lá na campanha dos 12 dias e isso aconteceu. Olha, eu orei, é muito bom a campanha dos 12 dias. Mas nós precisamos entender que depois dos 12 dias, nós temos que permanecer. Nós temos que continuar. Nós temos que continuar na nossa intimidade, na nossa busca na presença de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que 12 dias salvou o ano. Olha, eu fiz os 12 dias, agora o meu ano está salvo. Agora eu vou deitar na rede, uma aguinha de coco, sombra, água fresca, agora Deus vai trabalhar para mim. E não é dessa maneira, irmãos. Nós precisamos ser firmes e constantes. A Bíblia diz isso, sede firmes e constantes. Então eu preciso permanecer firme, buscando a presença de Deus, porque eu entreguei a minha vida a Ele e sei que Ele está conduzindo da melhor maneira. Então, não pare. E a ordem do Senhor para Josué era continuar.
avante. Não acabou. A morte de Moisés não foi um ponto final para as promessas que eu fiz para o povo. Isso Deus dizia para Josué: continua, é avante, seja forte e corajoso. E ele continua animando, e ele continua trazendo palavras para o coração de Josué. Irmãos, e se você buscar a história de Josué, Josué foi um homem vencedor. Por quê? Porque eu creio que todo momento, a palavra que Deus havia dito para o coração de Josué, ela permanecia viva dentro dele. Eu quero declarar aqui que nessa manhã, cada palavra que tem sido profetizada, cada palavra que tem sido liberada desse altar, vai se manter viva ao longo desse ano dentro do teu coração. A cada momento que você se deparar com uma terra que você terá que desbravar, Deus vai lembrar para você. Deus vai lembrar você: seja forte e corajoso. Não temas, porque eu sou contigo. Não pasme, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Cada momento que você enfrentar uma dificuldade nesse ano, você vai dizer: eu sou o teu Deus. Deus te levantou. E eu quero dizer, será o teu melhor ano. Será o ano que você vai desbravar. Será o ano que você vai crescer e vai continuar, vai permanecer. É avante, meu irmão. É sem parar. Porque o tema é avante e sem parar. O segredo, irmãos, não é começar apenas. Sim, começar é o início de tudo, eu preciso começar. Mas o permanecer, irmãos, que é o segredo. Porque muitas pessoas começam, mas não permanecem. Pastor, eu comecei um projeto, mas não permaneceu. Olha, eu comecei a campanha, mas não permaneceu. Olha, eu comecei uma caminhada cristã, mas não permaneceu. Irmãos, tudo aquilo que você começa, você precisa ser constante. Tudo aquilo que nós começamos, nós precisamos desta constância. Para que lá na frente nós venhamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. E continuando aqui, para não parar aqui, Deus traz algo que é a chave da questão, é o alicerce para a vida de um vencedor. Diga assim, ó, a palavra. Irmãos, se você quer ter uma vida vitoriosa, que a sua vida esteja aqui, ó, se você viva alicerçada dentro desta palavra. Olha o que Deus diz para Josué, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, versículo 8, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido precisa, irmãos, estar todos os dias meditando na palavra de Deus. Você percebeu que Deus encoraja Josué, Deus traz uma palavra de ânimo, mas o estar na presença dele, o buscar, o ler, dependia de Josué. Josué, não cesses de falar desta lei, medita nela de dia e de noite. Deus está dizendo para nós nesta manhã: quer vencer? Quer permanecer? Quer ir avante? Medita nesta lei dia e noite. Não cesse de falar da palavra do Senhor. Que esta palavra esteja guardada no teu coração, assim bem como disse o salmista um dia: Senhor, eu guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu guardo a palavra do Senhor dentro do meu coração, eu vivo ela todos os dias, eu tenho uma vida vitoriosa. E eu quero declarar: você vai ter uma vida vitoriosa, porque a sua vida estará dentro desta palavra. Você estará vivendo a palavra. Viver a palavra, meu irmão, é saber que dias bons e dias maus, Deus está comigo. Viver a palavra é saber que dentro de todas as circunstâncias, o nosso Deus está trabalhando ao nosso favor. Viver a palavra é eu entender que mesmo em dias difíceis, Deus está me conduzindo a caminho de sucesso. Viver a palavra é eu saber que existe um Deus acima de todas as coisas, que está cuidando da minha vida, está cuidando de cada detalhe. Viver a palavra é eu renunciar à minha vida e viver aquilo que Deus requer de mim. É entregar o meu caminho a Ele, saber que Ele está me levantando dentro desse tempo como um profeta, como um homem, como uma mulher, para levar a tua palavra nos quatro cantos desta terra. Meu irmão, não espere só de Deus, mas saiba que Deus requer algo de você, é a obediência e é viver esta palavra dentro de você, para que dentro de você venha fluir em outras pessoas. Saiba que aonde você estiver, Deus quer usar você para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus quer usar você para ser um
instrumento. E eu creio, meu irmão, que isso vai começar a acontecer dentro da tua casa. Você vai trazer pessoas para esse lugar. Você vai ser um canal de bênção dentro da sua família, para que a sua família esteja aqui, sentada ouvindo a palavra, para que a tua família venha receber Jesus no coração e a salvação chegue dentro da sua casa. E isso, meu irmão, vai se expandir aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na vizinhança, porque é isso que a palavra de Deus faz dentro da vida de uma pessoa. Quem crê nisso e entende, dá um glória a Deus. E Josué viveu, irmãos. E nós não vamos falar aqui sobre as conquistas que Josué teve. Mas quem lembra aí das muralhas de Jericó, tem até louvor. Vem com Josué, dar em Jericó. Porque, irmãos, Josué ficou conhecido. Josué, irmãos, até então, antes da morte de Moisés, Josué, nós não ouvíamos falar de Josué. Mas depois você percebe que Josué foi levantado por Deus, obedeceu as ordens do Senhor. E eu digo para você, a promessa de Deus, ela não falhou na vida daquele povo. Deus cumpriu a promessa, sendo com Moisés ou com Josué. Eu entendo que, irmãos, quando Deus faz a promessa, ela se estende não somente para você, mas para a sua geração também. Não vai ser só sobre você, mas vai ser sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre a geração que virá depois de você. A bênção do Senhor, ela vai se estender. E aqui, finalizando aqui, eu só quero que você abra a palavra do Senhor em Josué, capítulo 14, versículo 5. Glória a Deus. Josué 14, 5. Irmãos, pulando uma boa parte da história de todas as conquistas, chegou aqui, irmãos, o tempo que o povo desfrutou daquilo que Deus havia prometido lá na época de Moisés. Moisés estava vivo aqui? Moisés já não estava mais, mas a promessa permanecia viva. Talvez aquilo que você está vivendo foi uma promessa feita aos seus pais, aos seus avós, porque a promessa de Deus, ela não tarda. Irmãos, hoje eu estou aqui por uma promessa que Deus fez dentro do meu lar, da minha família. A minha avózinha faleceu com 104 anos, no ano de 2005, irmãos. Uma cristã, uma mulher serva do Senhor, fiel a Deus, que a promessa do Senhor estava sobre a vida dela, que a sua casa, a sua família seria salva. E assim vieram os filhos salvos, os netos salvos, e isso está se estendendo para as próximas gerações. Olha aqui o Samuel, como já está vindo, e assim a bênção, ela está se estendendo. Assim será na nossa vida. E aqui, irmãos, foi a promessa se cumprindo. Os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor havia ordenado a quem? A Moisés. E dividiram a terra. Deus havia prometido a terra lá na época de Moisés. Mas aqui estava sendo o cumprimento das promessas de Deus para a vida desse povo. Com mais tempo na sua casa, você pode continuar lendo aí. Aí você vai perceber que Hebron, ali, as terras começaram a ser repartidas, mas tudo quanto acontecia, eles lembravam os feitos de Moisés. Tanto é que na fala de Josué e Caleb, eles falavam: olha, tu lembra das palavras que o Senhor falou através de Moisés, servo do Senhor? E assim se cumpriu na vida de todos aqueles homens que ali começaram e obedeceram a palavra do Senhor. E ali Josué e Caleb, eles relembram desde a promessa que Deus havia feito a Moisés. Ou seja, isso é um sinal para você entender que as promessas de Deus, elas jamais vão morrer na tua vida. Pode passar o tempo que passar. Aquilo que você está colocando no papel hoje, eu sei que é algo que está no teu coração. Muitas vezes aquilo que você colocou no ano de 2025, pastor, tardou. Não, está no tempo de Deus. Diga, tudo está no tempo de Deus. Diga, tudo está no tempo de Deus. Aqui o povo desfrutou e lembrou, assim como os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E ali eles desfrutaram e dividiram a terra. A tua promessa, irmãos, ela ainda está de pé. E para que ela venha se cumprir, é avante, é continuar, é firme, é pisar firme, é não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, como o Senhor disse a Josué, é permanecer sabendo que você tem um objetivo, você tem um alvo, e eu declaro aqui para você
você já venceu, já deu certo. Permaneça firme e constante e não olhe para as dificuldades, porque o Senhor teu Deus é com você por onde quer que você andar. Quantos crê nisso, dá um glória a Deus. Quanto crê nisso, dá um aleluia. E aqui eu encerro a fala, eu encerro a palavra declarando que 2026 será o ano do seu avanço. Coisas que estavam paradas, tudo aquilo que estava parado na tua vida, esse ano é ano de você pegar, meu irmão, e continuar. Se havia algo que estava parado, meu irmão, pegue de volta, continua caminhando. Se você parou no ministério, continua caminhando. Se você começou algo, talvez um dia lá atrás e parou, a ordem do Senhor é para você: permaneça, continue avante em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço essa oportunidade e peço para que você não desanime. E eu quero orar por você nesse momento. Pastor Marcos, posso fazer uma oração para o povo de agradecimento? Se você pudesse colocar de pé, colocando a mão no teu coração, eu quero orar, agradecer a Deus e pedir para que essa palavra esteja firmada na tua vida. Irmãos, essa semana Deus surpreenderá você com grandes feitos da parte dos céus para a tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nesta manhã, Senhor, estamos diante da tua palavra que foi ministrada, e eu agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, e ministramos aqui da ordem do Senhor, Pai. Peço que cada filho e filha que aqui está nesta manhã, Deus, venha ser tocado por essa palavra, venha colocar em prática tudo aquilo que ouviram nesta manhã, Pai. Sabemos, Senhor, que esse é o nosso ano. É o ano de avançar, é o ano que nós vamos, Senhor, permanecer firmados na promessa do Senhor, assim como aconteceu com os filhos de Israel. Senhor, eles permaneceram firmados na palavra que o Senhor havia dito a Moisés, e assim, Senhor, eles possuíram a terra. Senhor querido, a promessa, Senhor, não falhou na vida deles. Assim eu creio que será na vida daqueles que aqui estão, naqueles que estão na sua casa juntamente conosco, orando. Eu sei que esta bênção está sobre nós, Pai. Assim, Deus, eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Muito obrigado, pastor Marcos. Agradeço por essa oportunidade. Igreja linda, abençoada. Você que está em casa, beijo no coração de todos. Deus abençoe. Glória a Deus. Estende a mão para cá, irmão. Dá o microfone, pastor. Isso, pronto. Vamos orar por você, pela pastora Rose, pelo Samuel. Vamos abençoar a igreja lá no Jardim Glória. Obrigado, Deus, quanta coisa boa, quanta palavra de direção para a nossa vida, acreditar, confiar, seguir, não parar. Obrigado. Eu sou muito agradecido ao Senhor por essa manhã, juntos todos nós aqui na tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos pela vida do pastor Edmar, pela vida da pastora Rose, pela vida do Samuel. Que o Senhor, ó Deus, siga abençoando essa família sacerdotal. Eu sei que ali no Jardim Glória ele tem sonhos, já tem uma grande conquista, que é o imóvel ser próprio, conseguiram adquirir o imóvel. Agora há outros sonhos a serem realizados. Que o Senhor continue os abençoando, e entre as grandes respostas que o Senhor pode entregar, que o Senhor envie muitas almas em nome de Jesus. Amém?